O Valdionor já tinha falado aqui sobre a Série A, né? Perguntando aqui que o Bahia vai assumir a liderança porque o Fortaleza vai ganhar do Atlético Paranaense. Então vamos falar aí da próxima rodada da Série A, que tem aqui, né? Já a 7ª rodada, bicho. Tem jogos adiados aqui ainda, né? A gente tem que sempre lembrar que, infelizmente, por conta dessa tragédia no Rio Grande do Sul, a gente tem jogos adiados aí de Internacional, Juventude e Grêmio. Nessa rodada ainda teve o jogo do Criciúma com o Cuiabá, que foi adiado por conta do calendário do Cuiabá, que jogou a Copa Verde. Inclusive, vamos curiar aqui como foi a Copa Verde, né? O Cuiabá, que foi eliminado pela equipe do Vila Nova, venceu aí por 4-2, né? Mas acaba sendo eliminado nos pênaltis. E aí teremos a final Vila Nova e Paysandu na Copa Verde. Enfim, no Brasileirão Série A, que é outra coisa, né? A gente tem já a próxima rodada. Mas falando um pouco dessa 6ª rodada dos jogos que aconteceram, a gente teve o Flamengo vencendo aí o Corinthians por 2-0. Atlético Paranaense, surpreendentemente, vencendo fora de casa. 2-0 contra o Palmeiras. E que até aqui na live a gente conversava bastante sobre o time do Atlético Paranaense ser um péssimo visitante. Tem um péssimo aproveitamento fora de casa. Ganhou do Palmeiras, né? E aí eu tinha até falado na live passada que o Palmeiras, jogando como mandante, mas joga na Arena Barueri. E é é importante também a gente citar que, se não me engano, cara, o Palmeiras jogando no Allianz Parque tem feito boas partidas, tem uma média de pontuação bem alta, mas quando sai do Allianz e vai jogar na Arena Barueri, sofre o time do Palmeiras. Então tem o Atlético Paranaense aí vencendo fora de casa, se aproveitando também de que o Palmeiras não tá jogando na sua casa mesmo, né? A Arena Barueri tá alugada pelo Palmeiras ou arrendada pelo Palmeiras, né? O Fortaleza tropeça aí contra o Botafogo, né? 1-1 a equipe do Fortaleza. O Cruzeiro venceu por 1-0 o Atlético Goianiense. O Cruzeiro é um time que pode não estar também destruindo todo mundo, pode não estar voando o time do Cruzeiro, mas é um time inconsistente. Eu acho que é um time que vai trazer menos sustos do que o time do ano passado para o seu torcedor. E aí ganha do Atlético Goianiense, que é um time que tá mal também na tabela, né? Só 1 ponto apenas. O Bahia venceu a equipe do Bragantino, gol do Tacianos, né? Tassiano jogando bola demais. Na verdade, o time do Bahia inteiro, né, velho? Joga muita bola, velho. Muito bom o time do Bahia. Muito bom mesmo, velho. A gente olha assim, não é tipo 1 ou 2 jogadores que resolvem, pô. Você tem o Tassiano que faz muito gol, tem o Cauli que faz muita jogada, Everton Ribeiro também organiza ali o meio de campo, velho. O Jean Lucas, muitos bons jogadores na equipe do Bahia. E nenhum sendo tão badalado assim. Até o próprio Everton Ribeiro, quando foi contratado pelo time do Bahia, era um cara que meio que saiu em baixa ali do Flamengo, ele saiu sem estar sendo muito aproveitado e tudo mais, né? Mas assim, eu tinha falado já na live passada, o Bahia é um time que ele não tem medo de enfrentar nenhum adversário. Pode pegar quem for, não vai jogar com medo. Claro que a gente sabe que o Bahia vai enfrentar, por exemplo, um Flamengo, um Atlético Mineiro. Ele sabe que é um time, que são times muito qualificados e possivelmente até mais qualificados do que o próprio Bahia. Então vai ter que saber jogar contra esses times também. Mas não vai ser aquele time que vai jogar só retrancadinho por uma bola. Não, o time do Bahia é o time que bota a bola no chão e sabe jogar contra qualquer adversário hoje no Brasil. Qualquer um, tá? Então vem demonstrando aí nesse início de temporada que é sim uma grande equipe, um grande time o Bahia, né? E ganha do Bragantino também, que é um adversário chato, um adversário complicado para qualquer o time do Brasil também, tá? E vence aí mais uma vez a equipe do Bahia. Triste aí também o Vitória perdendo para a equipe do Vasco. O Vasco ganha aí, né? 2-1, né? Fez 2-0, toma um gol lá no finalzinho do Bahia. Eu vi só os melhores momentos desse jogo. Domingo, realmente, eu tava lá no Repelé, né? Passando ódio. E ontem, nessa segunda-feira, tivemos aí o São Paulo vencendo a equipe do Fluminense por 2-1. O Fluminense realmente não é o mesmo Fluminense do ano passado. E tá em uma situação bem complicada o time do Fluminense no ano, hein? Olha onde tá aqui o Flu. Zona de rebaixamento, hein?
Tem que abrir o olho o time do Fluminense. Mas também, já justificando um pouco aí, nesse final de semana eu não acompanhei, tá? Esses jogos. Eu tive bem desconectado realmente do futebol aí nesse final de semana. Primeiro, no domingo foi Dia das Mães, né? E aí no sábado, geralmente, com a família do meu pai, a gente faz um almoço de Dia das Mães que comemora o Dia das Mães com a minha avó e comemora o aniversário do meu avô, que é próximo também, né? Foi um pouco antes aí, então a gente comemora no sábado, que antecede o Dia das Mães, para poder, no domingo, por exemplo, foi a família do meu pai, aí no domingo eu tô livre para um almoço com a minha mãe, por exemplo, entendeu? E aí, tipo, com tudo isso, né, no sábado ainda tive uma formatura pra ir, e no domingo o almoço Dia das Mães na casa da minha mãe, depois o jogo do CSA, depois eu venho pra casa fazer a live, então eu tava bem desligado mesmo nesse final de semana sobre os outros jogos, então não pude acompanhar nenhum, tá? Só o jogo do CSA realmente que foi aquela desgraça, aquela tragédia que a galera já viu. Infelizmente. Mas tá aí, né? Os jogos aí dessa rodada. E um pitaquinho aí sobre a tabela. Olha o Bahia. Segura o Bahia. Falei. Bahia tá mostrando que é um time forte. Um time bom, cara, na temporada. Tá aí, ó. Segundo colocado o time do Bahia, pô. 13 pontos. Só perdeu na estreia. Engatilhou aí uma grande sequência depois disso, né? A gente tem também o Flamengo, que mesmo muito pressionado, segue aí com uma pontuação boa. O Botafogo, que mesmo tendo empatado, né, com o Fortaleza, segue lá no G4. O São Paulo, que vem melhorando. Olha o Cruzeiro, que eu falei, que é um time que vem bem, né? O Atlético Mineiro, ele acaba perdendo essa posição aí, mas é um bom time, né? Tem um jogo a menos, inclusive, do que uma boa parte dos times que estão aqui acima dele. O Bragantino perde essa posição depois de perder para o Bahia. O Palmeiras, que tá tropeçando muito, né, no Campeonato Brasileiro, tá vacinando aí a equipe do Palmeiras. E é aquele negócio também, se demorar demais para reagir o time do Palmeiras, vai chegar lá no meio do campeonato, no meio da tabela, e aí você não tem mais aquele ímpeto para disputar o título. Então, o Palmeiras, se quiser disputar, tem que acordar também aí, né? Não pode deixar o grupo desgarrar. Mas também, como aqui é mais Nordeste, que o Bahia dispare e vá-se embora lá pro topo, né? Aqui é Nordeste, pô. O Fortaleza, apesar de não ter perdido, Fortaleza vem numa sequência boa de jogos. Perdeu, inclusive, na Sul-Americana na rodada passada, mas no Brasileiro ainda não perdeu, né? Então, assim, o Fortaleza é um time que no começo da temporada fez uma temporada muito ruim. Foi uma participação muito ruim do Fortaleza no começo da temporada. Copa do Nordeste, né, não foi bem. Tá na semifinal agora, mas a fase de grupos foi péssima. A pontuação do Fortaleza na fase de grupos da Copa do Nordeste deixaria ele em último colocado no grupo A, mas no grupo B foi o vice-líder. E aí venceu fácil a equipe do Altos, né? E tá na semifinal agora. Vem evoluindo desde então, né, ganhando jogos na Sul-Americana, disparando lá na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro não perdeu ainda, mas que é um time que empata muito. 4 empates em 5 jogos é algo que atrapalha também, né? É melhor desses 4 aí ter empatado 1, ganho 1 e perdido 2, por causa de critério de desempate. Agora, qualquer adversário aí do Fortaleza, como vocês estão vendo aí, qualquer um que tenha 7 pontos, olha o Internacional, tem 2 vitórias, automaticamente tá à frente do Fortaleza. Sabe? Então é isso. É um time que empata muito o Fortaleza, vacila muito. Não vi esse jogo contra o Botafogo, mas contra o Cruzeiro foi um jogo que, ganhando em casa com 1 a mais, relaxou, né? E o Cruzeiro com 1 a menos foi lá e conseguiu um empate. Então é um time que ainda precisa retomar o melhor futebol. Ainda precisa ser um time que mate jogos, que defina os jogos. É um time que não consegue fazer isso ainda. Tem que evoluir nesse quesito a equipe do Fortaleza. E se conseguir evoluir nesse quesito, vai ser um time que vai, eu acho que, mais pra cima aí na tabela, né? Falta ser esse time que defina, que mate os jogos. Então, ganhando aí algumas partidas a mais, né? Como eu falei, ó, de 4 empates. Se fosse um time que
ganha um, perde um e empata o outro, por exemplo, um time que define, às vezes perde, mas às vezes ganha, teria um ponto a mais, no caso. Vamos pegar 3 empates desse aqui. Aí, ao invés de ficar naquele empate até o final, um jogo vai pra cima, pô, faz o gol e ganha. No outro, vai pra cima, leva um contra-ataque e perde, por exemplo. Mas é melhor. É melhor do que 2 empates, é melhor uma vitória ou uma derrota. Bem melhor, pô. Entendeu? Então, falta ser esse time definidor a equipe do Fortaleza. Eu acho que tá vacilando nisso também. Aí temos aqui Grêmio e Vasco aí com 6 pontos. O Criciúma com 5, Juventude 5, Corinthians 5, Fluminense 5. Esses dois aqui estão, cara, péssimos, né, na temporada. Péssimos ainda mais Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Cuiabá sequer fez gol no Campeonato Brasileiro. 0 gols. 0 pontos, 0 gols, cara, o Cuiabá. Horrível. O Atlético Goianiense só tem um empate na competição. O Vitória também só tem um empate. Então, falando também aí da equipe do Vitória, eu já disse isso. É um time que sentiu o baque da diferença de qualidade técnica. Até comparando com o Bahia. O Vitória foi campeão baiano em cima do Bahia. E fez grandes jogos contra o Bahia, né? Mas os grandes jogos que o Vitória faz é no ímpeto físico, né, na vontade, na raça. O time do Vitória ele consegue igualar em alguns momentos e até ser superior. O problema é que na qualidade técnica deixa a desejar. E aí os times que começam a botar a bola no chão, inclusive contra o Bahia, deixou escapar alguns resultados por conta disso, porque o time do Bahia, quando tem um espacinho, né, quando o outro time dá uma desconectada ou dá uma diminuída física, aí o time de melhor qualidade técnica tem gol. Então o time do Vitória, ele sofre na qualidade técnica, mas é um time que precisa saber também definir os jogos, fazer os gols quando tem oportunidade, né? Quando tiver oportunidade de chegar lá na frente, exatamente nessa questão da vontade, do vamos ver, no ímpeto, na garra mesmo. Chegou lá na frente, meu irmão, não pode perder os gols, tem que fazer. E depois também tem que saber se fechar, pra não dar oportunidade pros times. Então é assim, velho, eu acho que o trunfo do Vitória nessa Série A pode ser exatamente isso. Usar os minutos iniciais, aquele ímpeto, aquela intensidade de jogo para conseguir fazer os gols e depois se trancar, se fechar, né? Fecha a casinha e não leva gol. Uma hora ou outra você não vai conseguir fazer os gols, uma hora ou outra você vai tomar gols que vão custar pontos, mas pelo menos tentar usar essa força do time. Pelo menos alguma força o time tem que demonstrar na temporada. E eu acho que esse é o maior trunfo do Vitória, né? Essa intensidade de jogo. Então acho que tem que se apoiar nisso também. Mas enfim, um início péssimo da equipe do Vitória, que precisa melhorar nesse sentido que eu falei, né, pra tentar se recuperar, né, aqui. Se ganhar o próximo jogo já não sai da zona de rebaixamento por conta da diferença de pontuação, mas tem muita bola pra rolar ainda e tem que arrumar essa estratégia o time do Vitória. O Fortaleza, uma equipe que tá em processo de melhora, mas que tá faltando exatamente a definição dos jogos, né? Ser o time incisivo de ir lá fazer os gols e mandar no jogo, né? Contra o Cruzeiro, por exemplo, um time que fez o gol e depois desistiu de jogar, tava acomodado na partida. Então precisa ser incisivo, jogar pra matar os adversários quando tiver oportunidade. E o Bahia, que, sem comentários, né, tá disparado o time do Bahia, tá bem demais. Então, o time que tá ganhando não se mexe, né, e o time do Bahia tem que se manter, né. Então, muito bom, velho, esse início aí do Bahia.